Bora lá para mais uma aula de biologia, né? Bom dia aí, heterozigotos, homozigotas. Continuando aqui a nossa aula de genética, né? Continuando a temática dentro da genética. Hoje nós vamos continuar falando sobre alelos múltiplos, tá? Na aula passada nós falamos sobre alelos múltiplos, mas falamos sobre a pelagem de coelhos. Agora nós vamos falar sobre alelos múltiplos na espécie humana. Vamos falar sobre o sistema ABO, que é o sistema que determina nosso tipo sanguíneo, né? Essa aula de biologia do dia 19 de junho, tá? Então vamos começar. Vamos começar relembrando o que são alelos múltiplos. Então, alelos múltiplos ou polialelia, né, é a situação em que um gene apresenta 3 ou mais alelos. Nós vimos que as características dos seres vivos são condicionadas por pares de genes, pares de alelos, certo? No caso dos alelos múltiplos, um gene ele sofre mutação, formando mais alelos. Aí você não tem mais um par. Você pode ter 3, 4, até 5 genes aí que determinam uma característica. 5 alelos que vão determinar uma característica. Beleza? Então, olha só. Vamos começar aqui com o histórico, né, desse sistema BO. O sistema BO ele foi proposto em 1900 pelo um médico austríaco, Karl Landsteiner, tá? No início do século XX, Landsteiner, ele fez reagir amostras de sangue de diversas pessoas e isolou as hemácias, fazendo diferentes combinações entre plasma e hemácias. Ah, professora, antes desse Landsteiner e antes do século XX não havia transfusões sanguíneas? Havia, mas eram transfusões sem controle. Muitas pessoas morriam devido aí a transfusões sanguíneas sem controle. Landsteiner estudou e isolou as hemácias dos glóbulos vermelhos do plasma e analisou separadamente. Ao fazer isso, né, ele percebeu que ocorria aglutinações dos glóbulos vermelhos em alguns casos, em outros não. A aglutinação, entenda a aglutinação como coagulação, tá? Dessa forma, ele descobriu que os seres humanos possuem 3 grupos sanguíneos, tá? Existem 3 grupos sanguíneos na espécie humana, que são eles, o grupo A, B e O. Por isso se chama sistema ABO. Porém, existem 4 tipos sanguíneos, tá? Existe o tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Assim, né, ele explicou por que tantas pessoas morriam aí depois de transfusão sanguínea, tá? Porque se você recebe um tipo sanguíneo que não é compatível com o seu sangue, ele simplesmente coagula no interior dos vasos, vai coagular no interior das veias, vai coagular no interior das artérias. Se o sangue coagula, ele para de circular, tá bom? O sangue AB, que é o mais raro, ele foi descoberto por Landsteiner anos depois. Por ele não, por colaboradores dele anos depois. Então, Landsteiner descobriu a existência aí do sangue A, do sangue B e do sangue O. Anos depois, pesquisadores continuaram os estudos dele e descobriram aí o sangue AB. Qual a diferença entre sangue A, B, AB ou O? Tá? Então, ó, o sangue humano ele possui uma parte líquida. Essa parte líquida do sangue se chama plasma. E no plasma são encontradas substâncias chamadas de aglutininas, tá? Essas aglutininas, elas são anticorpos, né? Elas atuam como anticorpos, ou seja, o que um anticorpo faz? O anticorpo reage a um corpo estranho que entra no seu organismo, certo? Essas aglutininas são chamadas de anti-A e anti-B. Então, ó, no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, Landsteiner descobriu a existência de aglutininas, que funcionam como anticorpos. E também descobriu a presença de substâncias chamadas de aglutinogênios. Aglutinogênios são proteínas. Descobriu a presença do aglutinogênio A e do aglutinogênio B. Como eu falei, aglutinogênios são proteínas, tá? Então, aglutinogênio A e aglutinogênio B são proteínas que ele descobriu presente nas hemácias. Lembrando que hemácias são glóbulos vermelhos. Então, beleza. Ao separar o plasma dos glóbulos vermelhos, então, o Karl Landsteiner descobriu que no plasma existiam
proteínas chamadas de aglutininas, anti-A e anti-B, que essas funcionavam como anticorpos. E descobriu que nas hemácias existiam aí aglutinogênios, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Esses aglutinogênios, eles funcionam como antígenos. O que é um antígeno? É uma substância que desperta a reação do anticorpo, tá? É uma substância que ativa o anticorpo, beleza? Continuando aqui. Sistema ABO, tá? Então o sistema ABO, ele é formado aí pelos 4 tipos sanguíneos, 4 grupos. Quais são eles? Grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. O que determina se uma pessoa é tipo sanguíneo A? A presença do aglutinogênio nas hemácias. Se a pessoa tem aglutinogênio A, ela é sangue tipo A. Se ela tem aglutinogênio B, ela é sangue tipo B. Se ela tem aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ela é AB. Se ela não tem aglutinogênio, aqui ó, zero de aglutinogênio, ela é chamada tipo O ou zero. Lembrando, o que é o aglutinogênio? É uma proteína encontrada nas hemácias. Um aglutinogênio, ele ativa a ação de um antígeno. Esse antígeno é chamado de aglutinina. Perdão, o aglutinogênio ativa a ação de um anticorpo, tá? Então, lembrando que a aglutinina é um anticorpo. E que o aglutinogênio, ele atua como antígeno. Anticorpo destrói antígeno, certo? Ah, professora, por que pessoas sangue A não pode receber sangue B? Olha aqui, galera. Pessoas tipo A, que tem o aglutinogênio A, tem a proteína A, elas têm lá no plasma um anticorpo anti-B, ou seja, um anticorpo contra o B. Então, se uma pessoa de sangue A recebe sangue B, junto com sangue B vai vir quem? O aglutinogênio B, certo? Mas a pessoa de sangue A, ela tem um anticorpo contra o B. Então, esse anticorpo vai lá e vai reagir contra esse aglutinogênio B, causando aí a coagulação, tá? Então, grupo sanguíneo B. Por que a pessoa é B? Porque ela tem aglutinogênio B. A B pode receber sangue de A? Não. Por quê? Porque o indivíduo que tem na hemácia o aglutinogênio B, ele tem no plasma a aglutinina, um anticorpo anti-A, uma substância que, ao encontrar o aglutinogênio A, vai coagular. Por isso que o sangue B não pode receber sangue de A. O indivíduo AB, ele é gente boa, ele é camarada. Como ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B, ele não tem anticorpo contra ninguém, ele não tem nada contra ninguém. Porque se ele tem os dois aglutinogênios, tem como ele ter algum anticorpo contra o aglutinogênio A e o aglutinogênio B? Não, né? Então, o indivíduo AB, não tem aglutinina. Nada de aglutinina. Por isso, o indivíduo AB, ele é chamado de receptor universal. Ele recebe sangue de todo mundo, tá? Agora, o indivíduo O. O indivíduo O, eu falo que ele é despeitado, tá? Porque, como ele não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B nas suas hemácias, ele não gosta do aglutinogênio A e nem do aglutinogênio B. Eu não tenho você, você não faz parte do meu sistema, eu não gosto de você. Então, o indivíduo O, ele tem anticorpos anti-A e anticorpo anti-B. Ou seja, ele não pode receber sangue de A nem de B de maneira nenhuma, tá? Mas, porém, como ele não tem aglutinogênio, se ele entrar no corpo de qualquer pessoa, ele não vai despertar, não vai desencadear a ação dos anticorpos. Por isso, o indivíduo O é o chamado doador universal, tá? Ele é chato, ele é despeitado, ele não gosta de ninguém, ninguém pode beirar ele, porém, como ele não tem aglutinogênios, né? Ele pode entrar no corpo de qualquer pessoa, ok? Então, só para ressaltar.
O que faz o indivíduo ser do grupo A? A presença do aglutinogênio A. O que faz o indivíduo ser sangue B? A presença do aglutinogênio B. O que faz ele ser AB? A presença dos aglutinogênios A e dos aglutinogênios B. O que faz ele ser O ou 0? A ausência de aglutinogênios. Por que o indivíduo de sangue A não pode receber sangue B? Porque ele tem no plasma anticorpos contra o aglutinogênio B. Por que o indivíduo B não pode receber de A? Porque o indivíduo B tem no plasma anticorpos contra o aglutinogênio A. Ah, o AB é gente boa, recebe de todo mundo, recebe de todo mundo. Por quê? Porque ele não tem anticorpos contra ninguém, ele não tem nada contra ninguém. O O é besta, o O é bobo porque é despeitado. Por quê? O O não tem aglutinogênios. Como ele não tem aglutinogênio, nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, ele não gosta nem do aglutinogênio A, nem do aglutinogênio B. Então, ele tem anticorpos, tem aglutininas anti-A e aglutinina anti-B. Beleza, Creuza? Espero que até aqui todo mundo tenha entendido tudinho. Continuando aqui, tá? Então, o que Landsteiner descobriu ali, o que a gente descobriu ali com aquela tabelinha que a gente acabou de ver, tá? Ó, descobrimos que uma pessoa de sangue B, deixa eu pôr uma canetinha aqui. Uma pessoa de sangue B apresenta aglutinogênio B, que é a proteína que determina o tipo sanguíneo, porém não gosta de A, tem aglutinina anticorpo contra A. Isso significa que seu sangue irá reagir, aglutinar. Aglutinar é o mesmo que coagular na presença do aglutinogênio A, tá? Uma pessoa de sangue O não tem aglutinogênio. Então, ele é aceito em qualquer indivíduo. É aceito em indivíduo A, indivíduo B, indivíduo A, indivíduo B, indivíduo AB e, é óbvio, indivíduo O. Por isso que o O é o doador universal. Porém, o O, ele reage na presença dos aglutinogênios A e B. Como ele não tem aglutinogênio, ele não gosta de A nem de B. O O, ele tem anticorpos, ele tem aglutininas anti-A e anti-B. Por isso que O só recebe de O, tá? Vamos entender melhor como é que funciona isso aqui, quem recebe de quem. Olha esse fluxograma aqui, tá bom? Olha o indivíduo O. O O, ele doa para O, recebe de O. Então, ele só recebe de O. Porém, ele doa para O, ele doa para A, ele doa para B, doa para AB. Por isso que o O é o doador universal, ok? Vamos mudar de cor aqui, vamos para o indivíduo A. O indivíduo A, ele doa para A, recebe de A, recebe de O, doa para AB. Então, ó, indivíduo A recebe de quem? Recebe de A e de O. Doa para quem? Doa para A e para AB. Indivíduo B, vamos mudar de cor aqui. Indivíduo B recebe de quem? Recebe de O, recebe de B. Doa para quem? Doa para B e doa para AB. Lembra que AB é receptor universal, O é doador universal, ok? E o indivíduo AB doa para quem? AB só doa para ele mesmo, tá? Então, AB só doa para AB. Porém, ó, ele recebe de O, recebe de B, recebe de A. Recebe de todo mundo, porque ele é receptor universal. Pessoas, identificação sanguínea, tipagem sanguínea. Como é que a gente descobre qual o tipo de sangue do indivíduo? Isso é uma prática que eu faço todo ano com o terceiro ano, né? Se Deus quiser, aí depois do meio do ano que a gente voltar, nós vamos fazer, tá? Então, aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4 lâminas aqui, 4 lâminas aqui. Em cada lâmina foi pingada uma gotinha de soro anti-A. Lembrando, aqui é um dos alunos, todos fazem confusão. Pelo amor de Dandara. O anti-A, ele é contra A, certo? Contra o aglutinogênio A. Então, se ele não gosta do aglutinogênio A, quando ele encontra o aglutinogênio A, ele coagula, ele reage, certo? Então, aqui, ó, na lâmina 1,
foi pingada uma gotinha de soro anti-A e uma gotinha de soro anti-B. Ó, tá vendo isso aqui? Quer dizer que coagulou aqui no anti-A. Quer dizer que esse soro anti-A encontrou o aglutinogênio A. Quem tem aglutinogênio A? Sangue tipo A. Na lâmina 2, foi pingado soro anti-A, soro anti-B. Aqui, ó, aglutinou, coagulou com o soro anti-B. Quer dizer que esse soro anti-B encontrou o aglutinogênio B. Quem tem aglutinogênio B? Sangue tipo B. Na lâmina 3, coagulou com o anti-A e coagulou com o anti-B. Quer dizer que aqui encontrou aglutinogênio A e encontrou aglutinogênio B. Quem tem os dois aglutinogênios? O sangue AB. E no último aqui, ó, não aglutinou em nenhum. 0 quer dizer que não encontrou aglutinogênio A e não encontrou aglutinogênio B. Quem que é o 0 despeitado, que não tem nada? É o sangue tipo O, ok? Bom, vamos para a parte que mais interessa para a gente agora, que é a parte genética do sistema BO, né? O caso aqui dos alelos múltiplos, ok? Os grupos do sistema BO, os tipos sanguíneos, eles são determinados por uma série de 3 alelos. Isão-azão, isão-bezão e isinho, em que o gene isão-A determina a produção do aglutinogênio A. O gene isão B determina a produção do aglutinogênio B. E o gene isinho, ele determina aqui a não produção de aglutinogênios, tá? Como assim? Então, se eu sou sangue tipo A, por que eu sou sangue tipo A? Porque eu produzo aglutinogênio A. Por que eu produzo aglutinogênio A? Porque eu tenho o gene isão A. Eu sou sangue tipo B. Por que eu sou sangue tipo B? Porque eu produzo aglutinogênio B. E por que eu produzo aglutinogênio B? Porque eu tenho o gene isão B. Ah, meu tipo sanguíneo é AB. Por que eu sou AB? Porque eu tenho aglutinogênio A e aglutinogênio B. Então, quer dizer que eu tenho o gene isão A e o gene isão B. Ah, e meu tipo sanguíneo é O ou 0. Por que é O ou 0? Porque eu não produzo aglutinogênios. Se eu não produzo aglutinogênios, eu tenho genes isin, isin, tá? O O é homozigoto recessivo. Beleza, Creuza? Então, o que determina aí a produção desses aglutinogênios são os genes. O isão A determina a produção do aglutinogênio A. O isão B determina a produção do aglutinogênio B. O isinho determina a não produção de aglutinogênio, tá? Então, aqui, ó, trata-se de uma série de alelos múltiplos, né, envolvidos aí. São 3 alelos. Estes alelos, né, existe entre eles uma relação de dominância. Como? A relação entre... Cadê minha canetinha? Aqui, ó. Entre isão A, isão B e isinho é de dominância completa. Ou seja, se o indivíduo ele é isão A, isinho, qual o tipo sanguíneo dele? AIO? Não, ele é tipo A, porque o gene isão é dominante sobre o gene isinho. Aqui ele é um indivíduo heterozigoto, tá? Ele pode ser um indivíduo homozigoto. Como? Isão A, homozigoto dominante. Isão A, isinho, heterozigoto, tá? O indivíduo B, ele pode ser isão B, ou ele pode ser isão B, isinho. Aqui, isão B, homozigoto. Isão B, isinho, heterozigoto. O isinho só se manifesta quando ele está sozinho, ó. No caso, isinho, determina aí o indivíduo de sangue O. Então, a relação entre os genes isão A, isão B e isinho é de dominância completa. Porém, a relação entre os genes isão A
isão B é uma relação de codominância. Como assim? Isão A é igual a isão B. Quando eles se encontram, nenhum domina sobre o outro. Os dois se manifestam ao mesmo tempo. Esse tipo de relação é chamado de codominância. Por exemplo, o indivíduo de sangue AB, ele é A ou ele é B? Ele é os dois. Ele é A e ele é B. Por quê? O genizão A e o genizão B, eles são iguais. Um não domina sobre o outro. Isso se chama codominância. Então, ó, os grupos do sistema BO são determinados por uma série de 3 alelos. Isão A, isão B e isinho. Onde essa relação de dominância aqui, galera, vocês têm que decorar. Não pode esquecer. Como eu falei, isão A é igual a isão B. E os dois são maiores que isinho. Essa relação de isão A igual a isão B recebe o nome de codominância. Quer dizer que os dois se manifestam igualmente ao mesmo tempo, nenhum domina sobre o outro, tá? Aqui uma tabelinha bonitinha dos fenótipos e genótipos. Ó, fenótipo é a característica em estudo. Qual é a característica em estudo aqui? Tipo sanguíneo. Então, quais são os fenótipos possíveis dentro do tipo sanguíneo? Você tem sangue tipo A, B, AB e O. O que determina a pessoa ser tipo A? A presença do aglutinogênio A. E quem que produz esse aglutinogênio A? O gene isão A. Então, o indivíduo tipo A, ele pode ser homozigoto, isão A, ou heterozigoto, isão A, isinho. O indivíduo B pode ser homozigoto, isão B, ou heterozigoto, isão B, isinho. O indivíduo AB só tem esse genótipo, isão A e isão B. E o indivíduo O é isinho. Ele é homozigoto recessivo, tá? Então, o indivíduo só é tipo O quando tem 2 isinhos. É homozigoto recessivo. Continuando aqui, agora vamos para o sistema RH, porque muita gente acha que o sistema ABO e RH é a mesma coisa. Vou falar assim, eu sou A positivo. Tá, se é tipo A, porque produz aglutinogênio A, tem um genizão A. O que é esse positivo, o que é o negativo? Esse positivo e negativo está ligado a um outro sistema determinado por um outro conjunto de genes, chamado de sistema RH. Esse sistema RH recebeu esse nome porque ele foi descoberto por pesquisas feitas em uma espécie de macaco chamado macaca rhesus. Aí pegou esse inicial aqui do rhesus, ó, pegou o RH e ficou o sistema RH, ok? Tá aqui, esse é a macaquinha, essa é a macaca rhesus. Então, o RH nada mais é do que uma proteína encontrada no sangue dessa macaca rhesus, uma proteína encontrada no sangue. Essa proteína encontrada no sangue da macaca rhesus recebeu o nome de fator RH, ok? Então, olha só, por volta de 1940, o Landsteiner e um outro médico chamado Weiner, injetando sangue desse macaco em cobaias, verificou que as cobaias produziam anticorpos a algum antígeno do sangue do macaco, ou seja, a cobaia produzia um anticorpo contra uma substância estranha que entrou no corpo dela, que o sangue do macaco tinha. Tá? Então, tá aqui o desenho do experimento, ó. Pegou aqui, por exemplo, o sangue do macaco rhesus e colocou num coelhinho. Aí, extraiu o sangue do coelhinho e encontrou aqui no sangue do coelhinho anti-RH, anticorpos contra uma proteína RH, tá? Aí, descobriu-se que alguns indivíduos possuem esse fator RH, essa proteína RH, outros indivíduos não possuem, tá? Olha essa imagem aqui embaixo. Aglutinação das hemácias em 85% dos indivíduos testados RH. Se aglutinou é porque achou o fator. Quer dizer que 85% da população, mais ou menos, tem o fator RH.
e 15% não tem o fator RH. Quando você tem esse fator, você é chamado de RH positivo. Quando você não tem esse fator, você é chamado de RH negativo. Vamos entender melhor isso aqui. Então, desse experimento, os pesquisadores concluíram que no sangue do macaco rezo havia um antígeno, tá? Uma substância que induzia a produção de anticorpos. Esse antígeno, como eu disse, foi denominado de fator RH e o anticorpo foi chamado de anti-RH. Lembrando que um anticorpo é uma substância que é contra, que reage, que combate antígenos. Tá bom? Aqui, ó, um gráfico com os tipos de sangue na espécie humana. O mais abundante é o O positivo, por sinal, eu sou o O positivo, tá? Depois vem o A positivo, vem o B positivo, AB positivo, O negativo, A negativo, B negativo. Quem que é o mais raro? O AB negativo é o mais raro aqui. Então, os sangues que aglutinaram em presença do fator RH, que corresponde a 85% da população, foram denominados, como eu disse, RH positivo. Por quê? Porque possuem o fator RH. Os que não aglutinaram foram chamados de RH negativo, que não possuem o fator RH. Vamos entender como é que funciona esse sistema RH, tá? Então, como eu disse, o sistema RH, é caracterizado aí pela presença ou não de uma proteína chamada fator RH. Então, o fator RH nada mais é que uma proteína que é encontrada nas hemácias de alguns indivíduos, que pode agir como antígeno se for inserida em indivíduos que não a possuam, tá bom? Então, o indivíduo RH positivo é o indivíduo que possui a proteína. O indivíduo RH negativo, ele não possui a proteína, tá? E o que determina ter ou não ter a proteína? Genes, galera. Então, olha só, fenótipo. Qual a característica que nós estamos estudando? A presença ou não de um fator chamado fator RH. Então, os fenótipos possíveis são RH positivo e RH negativo. O indivíduo RH positivo, ele possui o fator RH porque ele possui o gene Rzão. Ele pode ser Rzão, homozigoto dominante, ou Rzinho, heterozigoto. O indivíduo RH negativo, ele não possui a proteína chamada de fator RH, tá? O fato de não possuir a proteína é ocasionado por um gene recessivo. Então, o indivíduo RH negativo, ele é homozigoto recessivo. Professora, o fator RH, ele faz diferença na hora de transfusões sanguíneas? Faz diferença, tá? Se você é RH negativo, você não tem essa proteína no seu corpo. Então, se você recebê-la, seu corpo vai reagir produzindo ali anticorpos, aquele que vai ser um corpo estranho. Então, o interessante é que o indivíduo RH negativo, ele pode doar para o RH positivo, porém, ele só pode receber de outro indivíduo RH negativo. Porque se eu não tenho a proteína no meu corpo, é interessante que ela não entre. Então, RH negativo, ele recebe de RH negativo. Porém, ele doa para RH positivo. Já o indivíduo RH positivo, é interessante que ele só doe para RH positivo, tá? Não é legal que ele doe para o RH negativo, porque o RH negativo não tem a proteína. Se ele não tem a proteína, não é interessante que ele receba, porque o corpo vai reconhecer aquilo como um antígeno e vai produzir anticorpos. Ok, Creuza? Então, ó, fator RH é determinado aí pela presença de uma proteína. O fator RH é uma proteína encontrada nas hemácias, nos glóbulos vermelhos do sangue. Ou você tem ou você não tem. Se você tem, você é RH positivo. Se você não tem, você é RH negativo, tá? O que determina ter ou não ter? Gene. O gene é Rzão. Indivíduos RH positivo tem gene dominante. Pode ser Rzão homozigoto, ou Rzão, Rzinho heterozigoto. Indivíduo RH negativo é homozigoto recessivo, beleza?
Bom, galera, ligada aqui ao fator RH, existe uma doença, tá? Essa doença recebe o nome de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Doença hemolítica do recém-nascido. Pode ser representada pela sigla DHRN, beleza? Pelo amor de Dadá, pelo amor de Dandara, pelo amor de tudo que é mais sagrado na face da terra. Essa doença, ela só acontece, apenas, somente, nas seguintes condições, tá? Uma mãe RH negativo vai ter um filho com um homem RH positivo. Aí esse filho nasce RH positivo, certo? Esse filho nasce RH positivo. A gente chama esse aqui, né? Esse filho aqui, ó, primeiro filho, RH positivo. Então, volta. Uma mãe, essa mãe, RH negativo. Se ela é RH negativo, quer dizer que ela não tem o fator RH, ela não tem a proteína. Essa mãe vai ter um filho com um homem que é RH positivo. Nasce esse filho, primeiro filho. Esse primeiro filho, RH positivo. Ok. A mãe não tem a proteína. Quando essa criança nasce, o sangue dela entra em contato com o sangue da mãe. Então, quando esse filho nasce, o sangue dele entra em contato com o sangue da mãe. Como a mãe não tem a proteína, as proteínas do sangue do filho entram em contato com o sangue da mãe. Aí o que acontece? O corpo dela vai lá e produz anticorpos anti-RH. Por quê? Ela não tem a proteína. Se a proteína entrou no corpo dela, o corpo dela vai reconhecer aquilo ali como um corpo estranho e vai produzir os anticorpos anti-RH, tá? Até aqui, galera, tudo bem, sem problema nenhum, dá nada. Porém, a abençoada resolve ter um segundo filho. Se esse segundo filho for RH positivo, esses anticorpos que ela produziu, eles vão atacar o feto, tá? Eles atacam o feto. Eles migram via cordão umbilical e placenta, vão para o feto e destroem as hemácias, destroem os glóbulos vermelhos do sangue. Aí esse segundo filho vai apresentar a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, tá? Quais são as consequências? Essa doença, ela pode levar aí à morte, né? Ela pode levar aí ao aborto espontâneo do feto. Ela pode levar aí a má formação. Então, má formação. Esse nos casos mais graves. Em casos mais leves, ela só causa aí uma anemia, pode causar aí uma icterícia, que é quando a criança nasce amarelada, que o povo chama popularmente de tiriça. Nossa, o filho da Fátima nasceu com tiriça. O menino nasce amarela e o povo vai lá, põe o menino para tomar sol, dá chá de picão pro menino, entendeu? Dá banho no menino com chá de picão, né? E o pior é que resolve, tá? Então, os sintomas mais graves. Quais são os sintomas aí? Pode ser icterícia, anemia, pode ter deficiência mental, pode acontecer uma surdez, pode acontecer uma paralisia cerebral, tá? Então, pode levar aí morte e má formação do feto. Mas, de novo, bando de bocó, isso só acontece nessas condições. Uma mãe RH negativa vai ter um filho com um homem que é RH positivo. O primeiro filho nasce RH positivo. Aí o sangue do filho entrou em contato com o sangue da mãe, a mãe produz anticorpos anti-RH. Ela resolve ter outro filho, vai parir de novo. Aí se o segundo filho for RH positivo, os anticorpos que ela produziu vão migrar via cordão umbilical e placenta, atacar o feto, vai destruir as hemácias.
Aí, o segundo filho que vai ter a doença hemolítica do recém-nascido. Ah, se a mãe for RH positiva, dá nada. Não dá nada, tá? Só dá nessas condições. Ah, se a mãe for negativa e o pai negativo, dá nada. Se os dois for negativos, só vai ter filho negativo. Que lembra que para ser positivo tem que ter o gene Rão. Negativo, o gene Rzinho é Rzinho. Como que dois Rzinho produzem um Rzão, tá? Então, só acontece nestas condições, beleza? Ah, professor, tem como evitar? Tem, tá? Como? Isso raramente acontece, mas tudo bem. Se você é mulher, RH negativa, se o pai do seu filho é RH positivo, ao ter o primeiro filho, é só a mulher tomar uma dose de 300 miligramas de gama-globulina anti-RH, que é um concentrado de anticorpos que combate os antígenos RH e evita que essa mãe produza os anticorpos. Essa gama-globulina, ela tem que ser tomada intramuscularmente aí após 72 horas após o parto do primeiro filho, tá? Beleza? Então, se a mãe foi RH negativo, o pai foi RH positivo, pariu essa criança positiva, 72 horas, até 72 horas após o parto, ela toma aí uma injeção de gama-globulina. Essa injeção vai impedir que ela produza os anticorpos anti-RH, beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui para poder mostrar uma figura aqui que traz isso que a gente acabou de falar. Nossa, escrevi demais, agora tá difícil de apagar. Misericórdia. E tá vindo o carro do milho. Já passou o carro da alface, já passou o carro do ovo, tá chegando o carro do milho para poder atrapalhar eu gravar minha aula. Já tive que gravar isso aqui 3 vezes, tá? Então, tá aqui a imagem, ó. Então, igual eu falei. Aqui, ó, letra A. Hemácias RH positivo do feto passam para a circulação da mãe durante o parto. O organismo materno produz anticorpos anti-RH. O anti-RH, ao penetrar na circulação fetal, destrói as hemácias. Bom, espero que todo mundo tenha entendido isso aqui, tá? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos resolver alguns exercícios. Primeira questão. Questão 1, né, na Faculdade de Medicina aqui de Itajubá. Fala o seguinte. Num banco de sangue, foram selecionados os seguintes doadores. Grupo AB, 5. Grupo A, 8. Grupo B, 3. Grupo O, 12. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha 2 pacientes nas seguintes condições. O paciente 1 possui os tipos de aglutinina no plasma, possui ambos os tipos. Então, está falando que o paciente 1, ele possui aglutinina anti-A e possui aglutinina anti-B. Quem é o despeitado que não gosta de ninguém e tem anticorpo contra todo mundo? É o indivíduo de sangue O. Então, ó, paciente 1, sangue O. O paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias e aglutinina B no plasma. Quem é que não gosta do aglutinogênio B? Quem tem a aglutinina B no plasma? É o indivíduo de sangue A, tá? Então, ó, o paciente 1, vamos escrever aqui embaixo. O paciente 1, descobrimos que ele é sangue O. E o paciente 2, descobrimos que ele é sangue A. Por quê? Falou que o paciente 1 possui os 2 tipos de aglutinina, que ele possui anti-A e anti-B. Quem é que possui esses 2 tipos? Quem não tem o aglutinogênio, é o despeitado, é o sangue O. Falou que o paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno, possui só um aglutinogênio nas hemácias, e que possui aglutinina B, anti-B. Quem é que possui no plasma aglutinina anti-B? Quem é que não gosta do sangue B? Indivíduos do sangue A, beleza? A pergunta é, quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente?
O só recebe de O. Quantos indivíduos O tem no exercício? Falou que O são 12. Então, tem 12 indivíduos O. Indivíduo A recebe de A e recebe de O. Quantos indivíduos A que nós temos aqui? 8. E quantos indivíduos O? 12. Isso aqui dá 20, tá? Então, quantos doadores estão disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente? 12 e 20. Resposta, letra D de doidão, ok? Segunda questão, ela fala o seguinte. Para que ocorra a possibilidade da eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que pai, mãe e filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Então, ó, vamos de novo. Para ter a doença, o pai tem que ser RH positivo. Vamos fazer na ordem que está pedindo. A mãe, obrigatoriamente, tem que ser RH, o quê? Negativo. E o filho, ele tem que ser faltou aqui, RH positivo. Então, ficou RH positivo, RH negativo e RH positivo. Então, já temos de cara aqui que a nossa resposta é letra A, de amor. Próxima questão. Questão 3 fala o seguinte. Uma mulher que apresenta tipo sanguíneo B tem um filho cujo tipo sanguíneo é O. Então, de novo, vamos tirar os dados. Falou que a mulher é B, certo? Isso quer dizer que ela tem o gene Bzão. O outro a gente não sabe ainda. Vamos descobrir agora. Falou que essa mulher, ela teve um filho O. Se o indivíduo é O, é Izinho, Izinho. Então, de cara, essa mãe é heterozigota, é Ibzão, Izinho, ok? Ela vai à justiça atribuindo a paternidade da criança ao homem cujo tipo sanguíneo é AB. Olha que descarada. Homem AB. Se o homem é AB, qual que é o genótipo dele? Isão A, Isão B. Galera, de cara, se o filho é O, tem os dois genes Izinho, obrigatoriamente um veio da mãe, outro tem que vir do pai. Este homem tem o gene Izinho? Não, ele não tem. Então, a descarada foi para a justiça falando que o pai era um indivíduo AB. Se você, indivíduo, fosse consultado pelo juiz, qual seria seu parecer? Justifique. O parecer aqui é o seguinte: jamais. Esse é o parecer. Porque o indivíduo AB nunca vai ter um filho O, tá? O indivíduo AB nunca vai ter um filho O, porque o indivíduo O, ele é Izinho, Izinho. Ou seja, um gene veio da mãe, um Izinho veio da mãe, um Izinho vem do pai. O indivíduo AB tem genótipo, de novo, Isão A, Isão B. Ele não tem gene Izinho. Como é que você manda para alguém o que você não tem? Então, gente, o indivíduo AB nunca vai ter um filho O. O indivíduo AB nunca vai gerar um filho O, ok? Entendido? Espero que todo mundo tenha entendido isso aí, que seja tudo lindo, maravilhoso e perfeito, tá? Assistam a aulinha no YouTube, leiam o texto da lista de atividades, façam os exercícios e qualquer dúvida me chame no grupo do WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido maravilhosamente bem isso aqui, que todo mundo tenha entendido, que tenha ficado lindo, maravilhoso e perfeito. Beijos para vocês, até a próxima aula. Tá? Amo muito todos os meus esquisitos bocós amebinhas e tô morrendo de saudade. Beijo!